Saudações, observadores. Nesse vídeo eu vou trazer o assunto que eu falei no vídeo anterior no final, sobre o vídeo de Bashar, onde ele fala a respeito do eu superior e do ego. Então eu vou, nesse vídeo, tentar resumir o que ele falou em 1 hora, em um vídeo de mais ou menos 15 minutos por aí, ou menos. Mas trazer os conceitos para ver se... Porque isso foi uma virada de chave para mim, então eu espero que seja uma virada de chave para vocês também. É o seguinte, a gente não tem um eu superior como muitas vezes a gente pensa, porque a gente coloca o eu superior como algo à parte, como algo afastado, como algo distante. Assim, da mesma forma a gente coloca Deus muitas vezes. Só que não é assim que funciona. O eu superior, ele é você. Ele é você em cima da montanha, digamos assim. Ele é você em uma perspectiva ampla. Você é você de uma forma que você consegue ver todo o desfecho e tudo que acontece. E o ego, ele é você de uma perspectiva bem mais limitada. Agora vamos fazer a analogia. Vamos fingir, faz de conta aí na sua cabeça, que tem um barco, tem duas pessoas dentro desse barco. Uma das pessoas vai mergulhar. Naturalmente a outra tem que ficar no barco esperando ela voltar. Por segurança, porque ela tá tomando conta da pessoa que está mergulhando. Quem está mergulhando está indo para dentro da água, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E à medida que você vai indo cada vez mais fundo e cada vez mais fundo, você vai tendo menos visibilidade. A sua visibilidade fica extremamente limitada, as coisas ficam escuras. Você pode até ter uma lanterna, mas todo mundo sabe como é o fundo do mar. O fundo do mar é escuro, é difícil de enxergar, mesmo com uma máscara você tem dificuldade de enxergar as coisas distantes, porque quanto mais profundo, menos luz, ou seja, muito mais difícil de você enxergar. Só que você tem uma linha de comunicação com o cara que está no barco, que no caso seria o seu eu superior. E aí o seu eu superior vai falar, não, tá de boa, vai pra frente, vai pro lado, pra você não se bater, ali tem um tubarão que pode te comer e aí é melhor você vir pra cá. E aí você vai ouvindo ele, vai se guiando e vai dando tudo certo, porque você confia no cara que tá no barco. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá vendo muito mais do que você tá. Então você confia nele. Então, até aí tudo bem. Só que tem uma questão. Se a gente for colocar nessa questão de analogia do que é a vida real, como a gente diz, vamos falar que o mar, ele é essa realidade física que a gente vive. Então, ele vai descendo cada vez mais nesse mar, nessa realidade física, e ele vai ficando com a visão cada vez mais limitada. E ele fica com a visão tão limitada, mas tão limitada, que ele chega a acreditar que nunca teve um cara no barco para início de conversa. E que ele tá completamente sozinho. E que ele tem que se virar sozinho, porque senão ele vai ser morto, ele vai morrer por causa de um tubarão, vai se perder no mar. E aí, acabou a vida dele. E ele tem que dar um jeito. Então é assim que o ego funciona. O ego, ele nasce da ideia de que você está sozinho, de que você precisa se defender, que você precisa se proteger, que você está em perigo. Porque ele esquece que tem um cara no barco, olhando o caminho desde o início, e que ele tem uma visão muito melhor, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, quando você se desconecta, porque isso é impossível, você não tem como se desconectar de si mesmo, você pode ter essa ideia, essa ilusão de que você está sozinho. Você pode acreditar nessa ideia, mas só porque você acredita em algo não faz disso verdade. Pode ser verdade para você, mas a vida, ela tem um jeito muito engraçado de colocar as coisas no trilho. Então, muito provavelmente, você pode ter vivido uma vida achando que você estava no controle de tudo, de que você tinha que se virar sozinho para resolver as coisas, até que você quebra tanto a cara
que você começa a fazer um questionamento que muitas pessoas fazem, que é: não é possível que seja tão difícil assim. Não é possível que as coisas sejam tão complicadas quanto parecem. Porque elas não são. Você se convenceu disso porque a sociedade convence a gente disso, porque ela está vendo de uma perspectiva do ego, de uma perspectiva de sobrevivência, de uma perspectiva de que, tipo, se você não fizer isso, então acabou pra você. Perceba isso. Perceba quantas vezes a gente vê isso na nossa sociedade de formas diferentes. Você não precisa sobreviver. A vida é sobre viver, não sobreviver. Então, o que é que você faz? A confiança, ela é uma coisa que é restabelecida aos poucos. Você precisa voltar a confiar no cara que está no barco. E para isso, você precisa tranquilizar o cara que está mergulhando, que no caso é você, mas na verdade o mergulhador é você, e digamos que o ego é a máscara que faz você enxergar debaixo da água, ou seja, nesse mundo físico. Tudo que ele tem que fazer é meramente fazer você vivenciar essa realidade física, ou seja, tocar, ver, ouvir, falar, entre outras coisas. Tudo isso é função do ego. O que não é função do ego é te guiar e dizer para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer, porque ele não sabe, ele tem uma visão limitada, tão limitada quanto você. Então ele não pode saber como é que as coisas vão acontecer, do jeito que vão acontecer, por que que vão acontecer. Então, quando você acredita nessa perspectiva limitada, é tipo o cego guiando o cego. Eu que tava querendo achar outra expressão que agora eu não tô me lembrando, mas basicamente são cegos guiando cegos, como disse Jesus na Bíblia. Então, quando você se dá conta disso, já é meio caminho andado, porque você fica muito mais propício a ouvir o que o seu eu superior tem a dizer para você. E aí você começa a fazer a integração do eu superior e do ego, e aí você para de viver apenas parcialmente. Você começa a viver em completude, em alinhamento total com as suas duas mentes. A mente criada para essa realidade física e a mente que é simplesmente a mente que sempre foi e sempre será. Que o ego, ele é necessário até não ser mais. Mas ele também não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Então, o que é que você faz? Você começa a desmanchar as crenças, as ideias que você tem na sua mente de que a vida é difícil, por exemplo, que dinheiro é do mal, de que se eu quero conquistar algo na vida, eu tenho que ser corrupto, ou tenho que pisar na cabeça das pessoas para conseguir as coisas, porque de outro jeito eu vou ter que viver na miséria. Isso são crenças que a sociedade coloca na gente, que a gente vai acolhendo e absorvendo e aceitando. E quando você cresce infeliz e pensando em coisas horríveis, você chega à conclusão de que ou a vida não vale a pena de ser vivida, ou você estava vivendo errado o tempo inteiro, que foi o meu caso. Então, como é que você faz isso? Você precisa ser forte, no sentido de não deixar que as pessoas te convençam do que você não quer ser convencido, porque as coisas vão acontecer exatamente da forma como você acredita que elas vão. Se você acredita que a vida é difícil, você vai passar por percalços a vida inteira para conseguir o básico. Mas se você acredita que a vida é fácil, que as coisas chegam para você com facilidade, vão ser portas se abrindo a todo momento. Você vai ter oportunidades o tempo inteiro porque você acredita nisso. Você acredita que o universo é amor, é provisão, é abundância, é cuidado, porque as coisas são
e acontecem exatamente do jeito que a gente acredita que elas acontecem. Mas como eu falei no vídeo anterior, você manifesta coisas na sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro você está manifestando. Quando você está com medo que alguma coisa aconteça e ela acontece, parabéns, você manifestou algo. Se você está com raiva de algo, chateado com algo, porque alguém foi grosso com você e foi ignorante, e você não merecia aquele tipo de tratamento, e aí outra pessoa aparece no seu dia e te trata exatamente dessa forma. E aí você fala, nossa, o universo tá de sacanagem comigo. Não é você que tá de sacanagem com o universo. Então, você tá constantemente manifestando coisas na sua vida, mas você está fazendo isso de uma maneira inconsciente. Vamos mudar isso? Vamos mudar essa perspectiva? Vamos tentar mudar a mente, porque mudando a mente, você muda a sua realidade. Existem as leis herméticas. Primeira lei hermética: o mundo é mental. O mundo é mental. Coloca isso aí na cachola. Não tem como você mudar a sua realidade. Até tem, mas é muito mais difícil, muito mais exaustivo e menos eficaz. Você tentar mudar a sua realidade mudando a realidade. Você pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Eu tô te dando um atalho, uma forma muito mais fácil de fazer, que é mudando aqui. Mudando aqui, tudo ao redor muda. Tudo, 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 tudo. Você pode tirar isso, essa conclusão de sua própria vida. Pense aí com você, quantas vezes a sua vida mudou quando você mudou sua mentalidade a respeito dela. Então, eu quero manifestar coisas boas. Então começa a ter essas coisas já na sua vida, na sua mente. Como eu falei, a mente ela não consegue diferenciar a realidade da imaginação. Então, comece a imaginar a realidade que você quer viver. Comece a imaginar as coisas que te fazem feliz, ao invés de você ficar imaginando o que te dá medo, o que te assusta, o que te dá raiva, o que te causa sentimentos negativos de um modo geral. Para de pensar nisso. Se você não consegue, tenta mudar o pensamento. Muda o pensamento para o que te faz feliz, o que faz sentido para você, o que faz você se animar para levantar de manhã e fazer as coisas. Medita, feche os olhos. Não precisa de muito esforço. Você só precisa imaginar com o máximo de criatividade que você tiver, como se aquilo realmente já estivesse acontecendo. Pensa aí que você tem agora 50 milhões de reais na sua conta. Você tem uma casa própria, você tem veículo, você tem tudo que você julga ser necessário para a sua felicidade. Mas imagine mesmo, qual é a sensação que você vai ter tendo todas essas coisas? Você consegue imaginar? Consegue imaginar a paz, talvez? A paz, a felicidade, a liberdade, aquela coisa prazerosa de tipo, meu Deus, eu vou poder fazer todas essas coisas que eu sempre quis. E aí você já se imagina fazendo essas coisas, viajando para os lugares que você quer viajar, conhecendo as pessoas que você quer conhecer, indo para os shows, comendo a comida que você quer, enfim, tendo tempo livre para as pessoas que você gosta. Como você se sente vivendo nessas coisas, nessas condições? E é esse o poder da manifestação. Isso que você precisa estar alimentando dentro de você para que você passe a manifestar essas coisas naturalmente na sua vida. E é o caminho reverso do que você talvez tenha feito ao longo da sua vida até então. Porque, vamos lá, eu tô com medo de perder o emprego. Aí a pessoa fica com aquele medo de perder o emprego. Aí ela, não vou pensar nisso não. E aí ela meio que entrega, de certa forma, não vou pensar nisso.
E aí daqui a pouco ela pensa de novo, nossa, velho, e se. E aí ela fica com aquilo correndo na cabeça dela, aí ela para de pensar, ela tenta não pensar nisso, mas aí quanto mais ela tenta não pensar, ela pensa. E aí algum tempo depois acontece o que ela tava com tanto medo de que acontecesse. Isso também é manifestação. Isso não é o que você quer. Então, por que continuar fazendo isso? Sua mente é livre para pensar o que você quiser. O que você quiser. Por que você vai escolher pensar algo que vai te deixar mal? Por que você vai escolher pensar algo que vai te deixar triste, com raiva, frustrado? Quando você pode pensar em algo que vai te fazer sentir bem. Fingir que você já tá vivendo a realidade que você quer viver. Porque querendo ou não, mesmo que aquela não seja a sua realidade ainda, ela vai vir a ser e você já pode aproveitar ela antes. Já pode sentir o gosto dela antes. Porque fazendo isso, você além de estar nutrindo um sentimento naturalmente bom em você, você vai estar acostumando a sua mente a viver uma realidade que você quer, independente do que você tem ou não tem. Porque a verdadeira felicidade é você, como eu falei. Você é a felicidade. Você não tem felicidade, você não tem amor, você é amor, você é felicidade. E essa felicidade e esse amor estão aí. Você só precisa acessar essa parte de você. E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando aqui no canal. Não é fácil, mas é simples. É simples. Enfim, acho que eu já falei mais ou menos o que eu queria falar. Bom, se eu lembrar, é só eu gravar mais um vídeo depois. Então, por favor, continuem vibrando alto com seus pensamentos bons, com os pensamentos produtivos pra você. E até o próximo vídeo.